Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Quem sabe faz a hora, chegando em mais uma edição do Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião. Rádio. Com o Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, o Márcio Pena nas redes sociais. É o rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou o Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família 92,3 FM, do jovem empresário Lucigano Medeiros Rodrigues. 7 horas, 1 minuto. Quem sabe faz a hora. Vamos conferindo os destaques do dia. Governo brasileiro pede esclarecimento a 11 países sobre a origem do óleo no litoral brasileiro. Alberto Fernandes vence Maurício Macri e é eleito presidente da Argentina no primeiro turno. Flamengo vence na 28ª rodada e mantém 10 pontos à frente do segundo colocado, o Palmeiras. Solidariedade lança Olhe, a Prefeitura de Campo Grande em 2020. Vem aí nos próximos dias a Conferência Estadual de Assistência Social no Mato Grosso do Sul. Operação Omertá, Justiça nega mais um pedido de prisão domiciliar a Jamil Nami. Recapeamento avança na 3 de maio, Euclides da Cunha e Hélio de Castro Maia. Recapeamento em avenidas e ruas de Campo Grande. Sete horas, 2 minutos, na entrevista do dia, o jornalismo da Rádio Hora nesta manhã de segunda-feira vai receber a assistente social, ex-secretária de Estado, Valdete Barros, para falar dos aspectos que vão ser tratados na Conferência Estadual Democrática de Assistência Social. 7-2. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. A dependente da Justiça de Mato Grosso do Sul, Jamil Nami, está mais perto de sua transferência para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a juíza May Melque Amaral Penteado Cira Vegna, da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, negou mais um pedido de prisão domiciliar para Jamil Nami, que alegava avançada idade e enfermidade graves, na tentativa de não ficar numa cela de isolamento do Presídio Federal de Campo Grande. Atualmente ele está, portanto, aqui nesse presídio, a exemplo do filho e dos policiais Márcio Cavalcante e Vladenilson Olmedo, aguardando remoção para o Rio Grande do Norte, de acordo com a Operação Omertá. Para a juíza, diferentemente do alegado, Jamil Nami não está extremamente debilitado. Tampouco o tratamento que lhe seja necessário não possa ser oferecido no próprio estabelecimento prisional. Para negar a prisão domiciliar, a juíza também considerou que Nami é investigado pela criação de uma organização criminosa com a finalidade de praticar diversos delitos, principalmente homicídios, pelas mais variadas motivações. Grupo que é considerado pelo Ministério Público Estadual uma verdadeira milícia privada. A magistrada observou para o isolamento que Jamil Nami tem poder para corromper financeiramente pessoas e ainda continuar com os trabalhos da organização criminosa. 7-4. 7 horas 4 minutos. A bola rolou no final de semana, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Mengão, Flamengo continua disparado à frente com mais uma vitória. Bom dia, Ricardo Paredes. Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. Flamengo está impossível. Que fase do Flamengo, né? 15ª partida de invencibilidade da equipe flamenguista, da equipe carioca. 28ª começou sábado com o Ceará 1, Vasco da Gama também 1. Corinthians e o Santos empataram em 0-0. Bahia
Internacional 3, Fluminense 1, Chapecoense também 1. Cruzeiro empatou com Fortaleza 1-1. Ontem, fechando a rodada, o Grêmio bateu 3-0 o Botafogo, o São Paulo 2-0 no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense 4, Goiás 1, Avaí 1, Palmeiras 2, e o Flamengo bateu o CSA por 1-0. O jogo aconteceu no Maracanã com mais um recorde de público, né, da torcida do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 67 pontos, em segundo o Palmeiras com 57, o Santos em terceiro com 52, em quarto São Paulo 49 pontos ganhos. Essas equipes na zona de classificação aí da Libertadores. Internacional em quinto com 45, Corinthians também 45 em sexto. Na sétima posição, o Grêmio com 44, Atlético Paranaense aparece em oitavo com 42, Bahia 41, Goiás 38, Vasco da Gama em 11º com 38, Atlético Mineiro com 35, Botafogo 33 pontos, Fortaleza 32, Ceará com 30, Fluminense 30 pontos também. No rebaixamento, Cruzeiro com 29, CSA com 26, Chapecoense com 18 pontos e o Avaí com 17 pontos ganhos. A notícia dessa segunda-feira é de que o Vasco da Gama já está planejando o ano de 2020 e conversa essa semana com Vanderlei Luxemburgo para prolongar o contrato do técnico aí para o ano que vem. Lembrando que o contrato com o Luxemburgo se encerra no dia 31 de dezembro de 2019. Como está sendo um bom trabalho do Luxemburgo, a diretoria vascaína trabalha para a renovação do contrato aí do treinador. Série B, tivemos Esportes 2 Paraná 1 pela 31ª rodada. O CRB 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, Curitiba 0-0 com o Operário de Ponta Grossa, Atlético Goianiense e América Mineiro empataram em 2-2, Londrina 0, Oeste 2, Bragantino 3-1 no Vila Nova, São Bento e Guarani empataram por 1-1, Figueirense 2, Criciúma também 2, Brasil de Pelotas e Cuiabá empataram em 0-0, Ponte Preta 1, Vitória da Bahia 2. Resultados aí desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino lidera 62 pontos, Esporte 56, Atlético Goianiense com 50, Curitiba com 48 pontos ganhos. Se terminasse hoje a Série B, essas 4 equipes estariam partidas na Série A do ano que vem no Campeonato Brasileiro. No mundo da velocidade, Fórmula 1, GP do México, Autódromo Hermano Rodrigues. Ontem o campeão foi o Lewis Hamilton, em segundo chegou Sebastian Vettel, em terceiro Valtteri Bottas, em quarto Charles Leclerc, em quinto Albon e em sexto Max Verstappen. 10ª vitória de Lewis Hamilton em 2019. O piloto está a apenas 4 pontos do hexacampeonato da Fórmula 1. Próximo GP, dia 3 de novembro, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Um abraço, Mário. Abração, Ricardo. Parabéns aos flamenguistas aí, né? Palmeiras em segundo lugar, na segunda colocação, 10 pontos a menos que o Flamengo, portanto. Palmeiras que venceu o Avaí também nesta 28ª rodada. Outra vitória do Verdão. 7h09. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur. A última semana do mês de outubro começa com tempo instável. A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas na faixa leste e sudoeste do estado e, claro, parcialmente nublado e baixa umidade do ar para as outras regiões. As temperaturas variam entre 21 e 41 graus, com índices de umidade do ar elevados durante a manhã, em torno de 90%, e passando por queda significativa no período da tarde, chegando aos 20% em algumas regiões do estado.
que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que classifica 60% como sendo o índice adequado para a saúde. Como eu já disse antes, a recomendação é ingerir bastante líquido, usar protetor solar, evitar a exposição ao sol nos horários entre as 10 e as 4 horas da tarde e usar umidificador de ambientes. Bom, em Campo Grande, a segunda-feira será de céu parcialmente nublado e com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Os termômetros vão atingir aos 35 graus neste dia. Na região sul, o dia será de céu parcialmente nublado e poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas no final da tarde. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima também será de 35. Em Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria, Nova Andradina, Bataguaçu e Santa Rita do Pardo, a máxima será de 34 graus, com previsão de chuva à tarde. Na região do Pantanal, a mínima é de 29 graus e a máxima poderá chegar aos 35 sem chuva. E em Sonora, Figueirão, Coxim, Jaraguari e Rio Negro, há possibilidade de chuvas isoladas, com máxima de 39 graus e sensação térmica passando dos 42. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 29 graus, com sensação térmica de 31 e umidade relativa do ar baixa em 55%. Muito obrigado aí, Alex Dantes. Ótima semana para você. Rápido intervalo, a gente volta já já. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio, Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. Rádio Hora. 92 FM. As tops da hora, de segunda a sexta, 1 da tarde. Os maiores sucessos do mundo gospel, você escuta aqui. Tendência de moda é na SB Confecções. Lá você encontra moda feminina, plus size, masculina e infantil. O atendimento é de qualidade e o melhor, preço justo. Isso mesmo, o preço é justo. SB Confecções, onde você pode renovar seu guarda-roupa todo mês. Siga nossas redes sociais. Nossa coleção, @SBConf, Rua Padre Mussa, Tuma 129, bairro Itamaracá. WhatsApp 999-564991. 999-564991. SB Confecções, vestindo toda a família. Vestindo toda a família. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. É isso mesmo que você ouviu na Gazin. Tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Lavadora 12 quilos ou Smart TV 43 polegadas, só 12 de R$ 129,90 cada. Duplex Inverse Gigante, 12 de R$ 249,90. Fogão 5 bocas, mesa de vidro, 12 de R$ 99,90. Toda loja, absolutamente tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. É chance única. Vem que tem na Gazin. Madeiras Madeira, a madeira que você precisa está aqui. A madeira que você procura está aqui. Madeiras maciças selecionadas. Produzimos móveis, mesas, cadeiras, aparadores, floreiras, bancos e biombos. Siga nossas redes sociais. @Madezan Madeiras. 3387-7070. 3387-7070. Madeiras Madeira. 92 FM. 99911-9689. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 14 minutos. Quem sabe faz a hora. Jornal da Hora, você sempre bem informado. Eleições em países vizinhos. Não chores,
A Argentina tem novo presidente eleito, Alberto Fernandes, que derrotou Maurício Macri. E os desdobramentos da eleição na Bolívia, a reeleição de Evo Morales, causando protestos ainda na fronteira com a cidade sul-mato-grossense de Corumbá, né? Alberto Fernandes foi eleito novo presidente da Argentina nas eleições de ontem. Com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice na chapa, ele derrotou o atual mandatário, Maurício Macri, resultado previsto ainda nas prévias eleitorais do mês de agosto. Fernandes discursou a apoiadora e aceitou o convite de Macri para o diálogo. Portanto, com 97,4% das urnas apuradas, ontem à noite, Fernandes tinha 48,02% dos votos, Macri 40,46%. O resultado garantia vitória para o kirchnerista, porque na Argentina o candidato vence no primeiro turno se obtiver mais do que 45% dos votos. E o fechamento da fronteira entre Bolívia e o Brasil prossegue. Apesar da divulgação dos resultados da eleição da Bolívia, com a recondução do presidente Evo Morales, a fronteira do país com o Brasil, na cidade de Corumbá, continua fechada por manifestantes. Os protestos ocorrem desde a última quarta-feira passada. Por conta disso, somente pedestres estão com circulação permitida. Os manifestantes bolivianos querem a realização do segundo turno da eleição presidencial. Mas Evo Morales afirmou no último sábado que somente aceitará um segundo turno caso se confirme que realmente houve fraude nas eleições presidenciais. 7h16. As informações do agronegócio com Humberto Ferretti. O rendimento da pecuária de corte no Brasil aumentou e chegou a uma média de quase 250 quilos de carcaça por animal, seja boi, vaca, novilho ou novilha. Os dados do IBGE são referentes ao segundo trimestre, ou seja, os meses de abril, maio e junho. E a produtividade foi recorde para o período, sem falar que são 3 quilos a mais por cabeça na comparação com os primeiros meses deste ano. A notícia é boa no momento em que as exportações de carne, no geral, estão em alta e podem aumentar no que depender dos negócios com a China. O Ministério da Agricultura anunciou que novos frigoríficos serão habilitados e poderão vender para o país asiático que vive um surto de peste suína africana. Os chineses ainda devem abrir o mercado para o melão produzido por aqui. Por outro lado, poderão vender pera para o Brasil. E o preço da soja subiu quase 2% em outubro para perto de R$ 90 a saca em Paranaguá, no Paraná. Os números foram divulgados pela Scott Consultoria. Uma das causas do aumento seria o avanço das exportações, que derrubou a oferta. O governo informa que a média diária de embarques de soja do começo do mês para cá avançou cerca de 5% e passou de 220 mil toneladas. Jornal da Hora. 7h18, 7h18. O governo pede esclarecimentos a 11 países sobre a origem do óleo. O governo federal notificou 11 países, cobrando esclarecimentos sobre 30 navios mapeados dentro da investigação sobre a origem do vazamento de óleo que atingiu diversas praias do Nordeste. A informação foi dada pelo coordenador de operações navais da Marinha, almirante de esquadra Leonardo Puntel, em entrevistas a jornalistas no último sábado. A investigação conduzida pela Marinha trabalha com a tese de que o responsável teria sido um navio-tanque. A apuração inicial avaliou 1.500 embarcações e afunilou a análise para 30 veículos marinhos de 11 países. O comandante da Marinha não detalhou que nações estariam neste grupo, mas disse que o requerimento pede informações para os governos para saber se tem conhecimento de algum acidente. Os 30 navios estão entre os que passaram pela costa do Nordeste no período, identificados por fazerem comunicações marítimos. Conforme Puntel, os investigadores calculam que o vazamento teria ocorrido no mês de agosto, com o óleo chegando às praias no fim daquele mês. O almirante não descartou a possibilidade de que o episódio tenha sido causado por embarcações não oficiais. Neste caso, contudo, a apuração será mais complexa e terá de envolver outras fontes de informação, como análise de imagens de satélite. O almirante declarou que não é possível afirmar que o veículo era venezuelano,
mas que pesquisas da Petrobras teriam identificado o óleo como proveniente daquele país. Laudo da Marinha concluiu que o óleo não era brasileiro. O laudo da Petrobras foi além porque tem amostras de óleos de outros países. Ele é de bacias venezuelanas. O navio a gente não sabe. A coordenadora geral de emergências ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Fernanda Pirillo, afirmou na entrevista coletiva que não há novo óleo nas praias. O comandante, Leonardo Puntel, acrescentou que, a despeito da dificuldade de monitorar a evolução das manchas, dado que elas se deslocam debaixo da água e a partir das correntezas marinhas, o exame realizado pelos órgãos envolvidos no grupo de acompanhamento detectou que houve um decréscimo da quantidade. A coordenadora do IBAMA orientou a população dos locais a não entrar em contato com a substância. Já as condições de banho de cada praia são avaliadas pelos órgãos de saúde dos estados e municípios e devem ser verificadas juntamente a esses órgãos. 7h20, 7h20. Petrobras lucra 9 milhões no terceiro trimestre deste ano. A informação é da Mirena Abreu. A Petrobras encerrou o terceiro trimestre do ano com a conta no azul. Balanço financeiro divulgado pela estatal indica lucro de 9 bilhões de reais entre os meses de julho, agosto e setembro. A cifra é 36% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. No entanto, na comparação com o trimestre anterior, ou seja, com o lucro registrado entre abril, maio e junho, houve queda de 51%. Vale lembrar que no segundo trimestre deste ano, a Petrobras vendeu 90% de sua participação na transportadora associada de gás SA, a TAG, o que puxou o desempenho. Já no trimestre recém-encerrado, o aumento da produção de óleo e gás natural foi considerado o fator mais relevante para os resultados positivos da Petrobras. Em julho, agosto e setembro, a produção média de petróleo e líquido de gás natural da estatal no Brasil cresceu quase 17% em relação ao mesmo período de 2018, ficando em 2.264.000 barris por dia. A venda de parte da BR Distribuidora por 9 bilhões e 600 milhões de reais também influenciou no resultado. Jornal da Hora, com Arthur Maia. 7h22, 7h22. O jornalismo da Rádio Hora, na última sexta-feira, na edição do Giro Notícias, conversou com o Dr. Henrique Lima, advogado especialista na área previdenciária, onde ele tirou muitas dúvidas de vários e vários ouvintes, né? O ouvinte que tiver, né, interesse no programa é só acessar o nosso site horanoticias.com.br. Por conta do entendimento, né, como fica a sua aposentadoria, portanto, com a reforma aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado da República, e a promulgação vem aí nos próximos dias. Portanto, são muitas regras, a questão as regras de transição, enfim, a promulgação vem aí nos próximos dias, e você, portanto, precisa ficar por dentro. São 4 regras para os trabalhadores da iniciativa privada e das estatais inscritos no INSS. Uma regra para os servidores públicos federais e uma regra para as 2 categorias. Profissões como professores e agentes de segurança da União terão idades mínimas diferenciadas em algumas regras. Quem cumpriu os requisitos para se aposentar pelas regras atuais, mas ainda não se aposentou, não precisa se preocupar. Esses trabalhadores estão preservados pelo direito adquirido e não serão afetados pela reforma da Previdência. Nesses casos, o segurado mantém o direito a aposentar-se pelos critérios presentes, mesmo depois da promulgação da emenda. Cada trabalhador tem uma situação única. Portanto, você que não ouviu e nem assistiu o Giro Notícias, das 12 às 13 horas da última sexta-feira, pode acessar o site horanoticias.com.br, né? Estará disponibilizado para você, né, o programa com o Dr. Henrique Lima. Agora 7h24. As obras de infraestrutura em Campo Grande prosseguem com
uma série de observações e a infraestrutura do município, né, através da prossegue com recapeamento em ruas e avenidas de Campo Grande. Com a conclusão do recapeamento na rua Antônio Maria Coelho, a frente de serviço se deslocou para a rua 13 de Maio, que receberá um novo pavimento numa extensão de 1,4 km entre as avenidas Eduardo Elias Aran e a Fernando Corrêa da Costa. O trabalho está concentrado no trecho entre as ruas Aníbal de Toledo e João Pedro de Souza. A obra integra o planejamento definido com a Águas Guariroba, que vai refazer o asfalto em trechos das vias onde a rede de água com tubulação em cimento amianto será trocada por encanamento de PVC. Até dezembro de 2020 está prevista a execução de 60 quilômetros de recapeamento. O recapeamento na rua 13 de Maio, iniciado aí no início deste mês de outubro, está sendo feito de uma forma mais lenta, segundo explicação de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, porque se constatou após o teste de resistência a existência de vários trechos com base comprometida. Nesses locais foi preciso fazer remendos profundos. Depois de concluído o recapeamento da 13 de Maio, as próximas frentes de serviço serão na rua Euclides da Cunha, entre a 25 de dezembro e a rua Ceará, num perímetro de 1,3 km, e em seguida as equipes vão se deslocar para a rua Hélio de Castro Maia, um trecho de 950 metros ali na Avenida Salgado Filho até a rua Planalto. A Hélio de Castro Maia é paralela à Avenida Eduardo Elias Aran, cruzando ali, portanto, o Jardim Paulista. Na rua 13 de Maio está inserida dentro da segunda etapa do Reviva Centro, num projeto financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prevê o recapeamento do restante da via da Avenida Fernando Corrêa da Costa até o trecho final, lá no bairro São Francisco, onde se encontra a rua Júlio Dittmar. Até agora, foram executados dentro desse planejamento da Águas Guariroba quase 6 quilômetros de recapeamento. Portanto, motorista, com todo cuidado aí nas regiões centrais, diversas ruas e avenidas passando por esse processo de recapeamento, o que é muito interessante, né? Serviço, em definitivo, diferentemente daquela operação tapa-buracos. Agora, 7h27. Muita atenção no trânsito, motoristas, motociclistas, ciclistas, né? E pedestres. Finanças pessoais aqui no Jornal da Hora com o analista financeiro João Vitor Faedo. Olá, meus amigos. Como vocês estão hoje? Vamos falar de um assunto muito legal. Férias. Sair de férias é uma atividade muito empolgante. Uma dica para que você possa aproveitar bem esse merecido descanso e não ficar pensando nas contas que vão estar te esperando quando voltar para casa é o seguinte: antes de sair, veja tudo o que você tem de compromissos e reserve o dinheiro para as contas e o dinheiro para gastar nas férias. Quando você tem um limite e um parâmetro para os gastos, isso te dará mais segurança e paz para curtir esse tempo. Porque férias é para que possamos descansar e recarregar nossas baterias para um novo ciclo de trabalho, estudos e muitas outras atividades. As férias não podem ser uma fonte de mais estresse e desgaste, por causa de contas ou gastos. Viver dentro de um planejamento e um orçamento é viver de forma livre. Pense nisso e tenha boas férias. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Quer se vestir bem? Rosana Rocha, preço único é a solução. Isso mesmo, preço único, R$15. R$15. Moda feminina, masculina, infantil e acessórios. Rua Pirituba 37, quase esquina com a Avenida Manuel da Costa Lima, Guanandi 1. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. WhatsApp 9280-5866. Facebook, Instagram, Rosana Rocha, preço único. WhatsApp 9280-5866. Rosana Rocha, preço único. Excelência em vestir. Noite com Deus. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. Pra quem ora e adora a toda hora. Agora 7h29, 28 de outubro, nesta segunda-feira, comemora-se o Dia do Servidor Público.
Gente, quem está chegando agora no programa com uma mensagem muito especial é o Sicredi. Quem não sabe, o Sicredi é a maior cooperativa de crédito do Brasil. E hoje ela está aqui no programa para parabenizar o servidor público pelo seu dia. O Sicredi agradece a esse profissional que tanto ajuda e participa do crescimento do nosso país, prestando serviços de grande utilidade, serviços essenciais que fazem nosso Brasil rodar. Por isso, em nome do Sicredi, parabéns, amigo servidor público. Aproveita para dizer a você, servidor, que o Sicredi tem produtos e soluções para facilitar e muito seu dia a dia. O Sicredi tem, por exemplo, portabilidade de salário. Quer mais? O Sicredi tem crédito consignado com taxas especiais para servidores. Por isso, o Sicredi aproveita este dia tão especial para fazer um convite para você. Venha tomar um cafezinho em uma de nossas agências e conhecer tudo o que podemos oferecer para você. Parabéns, servidor público! Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Atenção, motorista de aplicativo. Chegou o Motora. A menor taxa é aqui. Venha ser nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais por corrida. Seja um de nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e mais barato. Baixe o app Motora e é parte da nossa equipe. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Alô, Juliana, onde você está agora? Oi, Toninho. Estou aqui na Rua 8 com a Dona Luzia e ela quer fazer uma reclamação. Tem um buraco aqui na rua e está o maior perigo. Olha, Dona Luzia, nossa produção já está em contato com a prefeitura e eles informaram que vão tapar o buraco amanhã pela manhã. Nossa, nem acredito. Para fazer acontecer. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. 99911-9689. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h32, jornalismo da Rádio Hora com Gino Rondon às 12 horas. Logo mais, informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Final de semana nós temos o Carlos Voz, todos os sábados das 7 às 8 da manhã, com o resumo da hora e depois das 7h30 às 8. O bom da vida, você com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Humberto Ferretti volta aqui ao Jornal da Hora para fazer um balanço dos impostos pagos pelos brasileiros neste ano de 2019. Já pagaram 2 trilhões de reais em impostos em 2019. É o que diz o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O número indica que, em média, municípios, estados e a União morderam cerca de 10 mil reais daquilo que cada trabalhador recebeu de salário entre janeiro e outubro. A marca de 2 trilhões foi atingida 14 dias antes que no ano passado. Ou seja, a arrecadação cresceu em 2019. Em nota, a Associação Comercial disse que um aumento era esperado, seja por conta da inflação ou pelo avanço da economia, mas avaliou que é preciso cortar gastos no setor público, ao afirmar que o Brasil é o país que mais cobra impostos entre as nações em desenvolvimento, porém não oferece serviços de qualidade ao cidadão. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet, no site impostômetro.com.br. Agora 7h33, final de semana marcado por 2 eventos, a Rádio Hora marcando presença. A Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul fechou no sábado na sede da Unidep o evento Expoacon, a segunda exposição da construção civil em Mato Grosso do Sul. Construção civil que tem uma expectativa de crescimento imenso neste ano de 2019, ainda nos poucos meses que restam para terminar o ano, e principalmente a expectativa para o ano de 2020. O outro evento da política é o Solidariedade. O Partido Solidariedade lançou no sábado a pré-candidatura do ex-tucano Marcelo Miglioli, portanto, vai disputar a Prefeitura de Campo Grande, ele que foi candidato ao Senado, daqui a pouco a gente repercute. Mas no evento como a sua Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, nós conversamos com o Eli Ayashi,
que falou sobre a importância e a participação da ANOREG, Associação dos Cartorários e Notariais de Mato Grosso do Sul, neste evento da construção civil. Nós temos a ANOREG, ela tem tudo a ver com a construção civil, até porque todo o imóvel, todo o terreno, toda a construção passa por nós, né? Por isso nós somos parceiros. E a construção civil é o maior PIB do Brasil, um dos maiores PIBs do Brasil, representa muito para a economia do Brasil como um todo, não só como o estado do Mato Grosso do Sul, e os cartórios fazem parte dessa atribuição, dessa economia, porque todos os imóveis passam por nós. Então, da melhor forma possível, a gente atende todos os construtores, todos os corretores de imóveis. A questão polêmica das tarifas cartorárias no Estado, vocês abriram o ano no Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, alguns avanços significativos a ele? Sim, houve um avanço muito importante na questão da tabela, e todos os setores, a construção civil, o Sistema S, participou da última reunião com a Corregedoria Geral de Justiça, e chegamos a um termo, e essa também é apresentada à Assembleia Legislativa, para que seja feita uma readequação dela e uma redução de alguns valores para a população. Quando mais ou menos isso aí, Eli? Ela vai passar para o Tribunal de Justiça, né, pelo presidente, e após vai para a Assembleia. Eu acredito que nesse final de ano, para o ano que vem, início do ano, já vai ter alguma aprovação. Vem redução, então? Vem uma redução. A expectativa, portanto, desse debate é na redução de tarifas cartorárias do Mato Grosso do Sul. Eli Ayash falou conosco aí, ele que marcou presença no encerramento da segunda exposição da construção civil de Mato Grosso do Sul. Entidade que tem como líder o construtor Adão Castilho e que durante a semana passada, durante pelo menos 4 dias, recepcionou o público interessado no setor da construção civil com palestras, enfim, uma premiação a acadêmicos aí dos cursos de arquitetura, de engenharia. A Rádio Hora também foi homenageada pelo seu jornalismo, pelo apoio à divulgação desta segunda Expoacom. O representante do prefeito que marcou presença no evento foi o arquiteto Dudu Costa, secretário municipal, e o representante do governo de Mato Grosso do Sul, que lá esteve, foi o secretário de administração e assessor especial do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto de Assis, com quem nós falamos desse momento da economia. Ele presença nesse evento importante da construção civil e conversamos também sobre a política em 2020, o seu partido, o PSDB, nesse contexto. Olha, nós estamos já fazendo o nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Quem está capitaneando isso é o secretário Eduardo Riedel, da Segov, junto com toda a equipe, porque esse é um governo que trabalha em cima de planejamento, esse é um governo que pensa no futuro, esse é um governo que não faz só o hoje, né? E assim, Mato Grosso do Sul vem obtendo grandes resultados. Por exemplo, acabou de sair agora Mato Grosso do Sul, o quinto melhor estado competitivo da nação. O mais competitivo da nação está entre os 5. Saiu o resultado da educação. A educação do Mato Grosso do Sul, com as escolas de tempos integrais, hoje nós nos posicionamos entre os 10 melhores estados no setor da educação. No setor da segurança, somos o 4º estado mais seguro do Brasil. Nós temos aí vários fatores que faz com que o Mato Grosso do Sul fique ponteando entre os melhores do país. E quando você fala melhores do país, você está concorrendo com estados tradicionais, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim. E o Mato Grosso do Sul, com esse planejamento, com essa administração que não promete aquilo que não pode fazer, tem galgado lugares de destaque a nível nacional. Hoje, nós queremos ser a capital do Mercosul. Com a rota bioceânica, o Mato Grosso do Sul vai entrar numa rota de desenvolvimento que nunca se viu neste estado.
Então é um estado pujante. Secretário, o senhor é um daqueles assessores do governador responsável pela ascensão dele ao poder e o crescimento do PSDB, do partido aqui no estado. Claro, um ano antes de eleições municipais, e seu nome também é lembrado para a disputa da Prefeitura de Campo Grande. O que o senhor tem a dizer? Eu estou pronto para aquilo que o meu líder, Reinaldo Azambuja, determinar. É para ser candidato a prefeito, estou preparado, tenho um plano de governo para essa cidade. É para ser vice, estou preparado. A minha vida sempre foi assim, de trabalho, de entregas, de fidelidade. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h40. Aí, ex-secretário de Administração, Carlos Alberto de Assis, assessor especial do governador Reinaldo Azambuja, presente no encerramento da segunda Expoacom, a exposição da construção civil, essa entidade, a Comasul, fundada recentemente, há poucos anos aqui no estado, e que tem pautado, através do seu líder e o empresário construtor Adão Castilho, uma série de assuntos a nível nacional. Representantes dos poderes marcando presença neste evento da economia, onde, conversando com todos os empresários, uma série de entidades, mais de 60 boxes, né? A primeira Expoacom foi no ano passado, lá no Círculo Militar, teve 30 expositores. Nesse ano, mais que dobrou, mais de 60 empresas e entidades marcaram presença. A expectativa e a esperança de crescimento econômico foi o aspecto marcante com todos aqueles que nós conversamos. E aí, importante essa fala do Carlos Alberto de Assis, pontuando o futuro. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, será a cabeça de ponte do Mercosul, em função de um olhar estratégico para a implantação aí nos próximos anos, a inauguração, na verdade, da rota da integração latino-americana, a ligação do Atlântico com o Pacífico. E olhando o mapa da América do Sul, claro, grandes empresários brasileiros do Chile, do Paraguai, da Argentina e também bolivianos veem na capital de Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande, o ponto estratégico do Mercosul para os grandes debates e os investimentos que acontecerão, pelo menos aí nesses 4 países da rota da integração latino-americana. Jornal da Hora. 7h41. Jornal da Hora, a equipe do jornalismo da nossa querida antiga Rádio Cultura, atual Rádio Hora 92,3 FM, recebe na manhã de hoje a assistente social Valdete Barros para falar da Conferência Estadual Democrática de Assistência Social, as bandeiras e o que esse evento pretende pontuar aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Bom dia, Valdete, prazer em rever, amiga. Bom dia, Arthur Mário, é um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouco desse importante evento que vai ocorrer aqui no nosso estado no mês de novembro. Então é um prazer estar dialogando, né, com o seu público, que eu sei que tem muita campanha, então para nós é muito importante esse debate. Sua experiência como ex-secretária da área da assistência, Valdete, a sua participação na entidade nacional da assistência social e que interage com outros conselhos, com outras profissões, nas políticas humanas, enfim, quais serão quais serão as pautas, bandeiras que vocês vão discutir em novembro aqui no nosso estado, já que o Brasil, né, eu costumo dizer sempre nas minhas redes sociais, parece-me que tem uma força que faz com que o Brasil seja sempre um país em desenvolvimento, né? Desde que eu era criança, um país em desenvolvimento, um país que já teve muitos governos tentando fazer inclusão social, tentando melhorar a distribuição de renda em nosso país, melhorar a assistência social, melhorar a educação. Quando é que nós seremos um país desenvolvido, na tua opinião, Valdete Barros? Eu acho que nós temos que lutar para isso, né? Nós precisamos estar sempre atento que luta por direito é luta permanente. Luta por política pública é luta permanente. Nós não podemos recuar, eu digo sempre, né? Porque olhando ontem ainda as estatísticas, a gente vê que o Brasil, ele cresceu na desigualdade social. Né? Nesse último ano cresceu bastante. Nós tivemos um pico de desigualdade lá em 89, 90. Essa desigualdade, 2000, ela estava grande, depois ela reduziu e agora a gente tem uma desigualdade bastante significativa no Brasil.
E eu acho que as últimas medidas, né, do governo federal, e aí mesmo apoiado pelo Congresso Nacional, de redução de recursos, de congelamento de recursos, que nós tivemos aí um fato de uma emenda constitucional, a emenda 95, que congelou os recursos das políticas públicas por 20 anos. Quer dizer, nós vamos lidar com um orçamento restrito. E ao mesmo tempo, nós vamos enfrentar uma grande desigualdade social. Quer dizer, nós temos hoje milhões de desempregados, né? Nós temos um recuo na oferta das políticas públicas muito grande, né? E a assistência social, ela é uma política extremamente importante, porque ela é a política que, por meio das suas ações, dos seus serviços, dos seus benefícios, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o mais conhecido, são ações importantíssimas para a gente proteger aquelas pessoas que estão desempregadas, os idosos, as pessoas com deficiência, aquelas pessoas que mais precisam de proteção social, né? Então, em 2004, o Brasil aprovou um sistema que é similar ao SUS, né? É o Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema que ele é compartilhado com os entes federados, ele tem que ter financiamento público, né? Então, esse sistema, que é o sistema que nós avaliamos numa conferência como essa que nós estamos nos propondo a fazer. Quais os rumos do Brasil com relação ao Sistema Único de Assistência Social, com toda essa, eu diria assim, desmonte de direitos, com recuo na oferta de políticas públicas, né? Então, que rumos nós vamos ter dessa política? Por isso que nós precisamos fazer conferências para trazer quem atua na área, os trabalhadores, os usuários, as entidades, aquelas pessoas que estão na área para debater, né? E tirar daí propostas e levar para o Congresso Nacional, levar para a Assembleia, levar para as câmaras, na direção realmente de fazer valer tudo aquilo que nós já conseguimos aprovar, ou seja, não ter recuos nessa área. Né? A conferência, além dos assistentes sociais, terá outras representações profissionais? Sim, com certeza. Essa política, uma coisa é a profissão do assistente social, né? Outra coisa é a política. A política ela é uma política pública que faz parte da Seguridade Social, né? Junto com a saúde e a previdência, e que, na realidade, hoje, nós temos, assim, inúmeras profissões que atuam na assistência social no SUS, reconhecidamente, por meio de ações, enfim. Nós temos psicólogos, pedagogos, administradores, enfim, é uma gama enorme de profissionais que atuam nessa política. Então, nessa conferência que nós estamos chamando de Conferência Democrática, todos estão convidados a participar, todos os trabalhadores, inclusive essa convocação que nós fizemos para a conferência, nós temos mais de 20 entidades que já convocaram junto conosco a conferência. E temos, assim, um apoio grande de trabalhadores, né? Porque ocorre que esse processo conferencial, ele acontece no Brasil todo, né? Agora nesse período. Todos os estados brasileiros chamaram suas conferências via os conselhos de assistência social, os conselhos estaduais. Aqui no Mato Grosso do Sul, não houve iniciativa do conselho nesse sentido. Então, como não houve iniciativa do conselho, nós, da sociedade civil, militantes, trabalhadores, resolvemos, então, convocar essa conferência, porque a participação é um direito do povo, está escrito na Constituição. Então, alguns estados, né, acho que 3 estados pelo menos convocaram a Conferência Democrática, e nós vamos então proceder à avaliação desta política, exatamente com todas essas pessoas, com representação de usuários, de fórum de usuários, daquelas populações que realmente são desprotegidas, né? Nós temos no Mato Grosso do Sul, por mais que o nosso estado tenha os indicadores bons, nós temos regiões do estado que apresentam muita pobreza ainda, né? Muita situação de desproteção. Algumas populações que são mais vulneráveis, essas populações precisam da proteção dessa política, né? A questão indígena, a questão rural, mesmo as pessoas que estão na área rural, a população de rua, as mulheres, movimentos de mulheres, vítimas de violência, enfim, os idosos, as pessoas com deficiência. Então, é um grupo grande de pessoas
que precisam permanentemente das ações dessa política para garantir o seu direito, né, à cidadania. Então, por isso, essa conferência ela vem na direção realmente da gente avaliar. As conferências acontecem 2 em 2 anos, né? Então, essa conferência vai avaliar o que se aprovou na conferência anterior, né? Então, por isso, ele é um processo aberto, né? E que a gente gostaria de convocar as pessoas para estarem conosco nesse espaço, né, de debate, que ele é fundamental para a gente garantir essa política, tirar daí bandeiras de lutas. Porque para você reivindicar junto à Assembleia, à Câmara, né, você trazer, inclusive os parlamentares são convidados para estar conosco, porque é muito importante a presença do Legislativo. Quem que aprova o orçamento? São os parlamentares, né? Então nós precisamos ter os parlamentares junto conosco nesse processo conferencial. 7h50. Ouvintes do Jornal da Hora podem mandar perguntas à nossa entrevistada, Valdete Barros, ex-secretária de Estado de Mato Grosso do Sul, na área da assistência social, representante na entidade profissional a nível nacional e com participações internacionais, uma profunda conhecedora das questões sociais. O nosso WhatsApp é o 99911-9689, pode mandar perguntas. Valdete, você começou a entrevista fazendo um balanço do país até os anos 89, 90, um caos social. A melhora que houve na virada do século é incontestável. E o fechamento do ciclo, você dizendo que a partir do ano passado, 2018, enfim, aumenta as desigualdades. Só que nesse período, quer dizer, o país viveu um certo entusiasmo. Na segunda metade dos anos 90, há que se dar um crédito muito forte ao governo Itamar Franco, com o Brasil debelando a inflação através do Plano Real, depois daquela experiência do Cruzado no governo Sarney, enfim. O governo Fernando Henrique iniciou, com a primeira-dama Ruth Cardoso, alguns programas sociais. O governo Lula aumentou, houve avanços, só que fechou o ciclo com Dilma e com Michel Temer, realmente, numa decadência social, dificuldades imensas, além do fator corrupção que nós não tínhamos até os anos 89, 90, no nível em que nós convivemos nos últimos 15 anos, enfim. O evento, essa conferência, ela vai ter algum painel tratando também desse quesito corrupção aí, não? Não, porque na realidade ela é uma política, ela tem pontos específicos dessa política. Evidentemente, quando você fala de conjuntura, você fala de uma série de questões políticas, econômicas e sociais que o Brasil tem, né? Então, mas especificamente esse painel, não. Essa conferência, ela vai ter 3 grandes painéis, né? Que é tratar a questão do direito, né? O que é esse direito? Por que é importante resgatar esse direito e ele estar presente, ele ser dito e ele ser alcançado pelas pessoas que realmente necessitam de proteção. O segundo aspecto é tratar da questão do financiamento, né? Como que esta política ela vai se localizar para atender todos os milhões de usuários que nós temos, né? Se você contar que você tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas, que você tem 12 milhões praticamente de pessoas subempregadas, essas pessoas, com certeza, elas necessitam das ações dessa política, assim como de outras políticas setoriais, né? Então, a gente vai tratar sobre esse financiamento, né? Que recursos nós temos, como que está se comportando o governo federal, os governos estaduais, aqui o governo estadual, o governo municipal. E, por fim, o outro painel, que vai tratar especificamente da questão da participação social, né? Como que essa participação social, ela vem se dando, porque não se faz política pública se você não tem a participação do usuário, da pessoa que se utiliza daquele serviço também junto, né, tentando melhorar as ações. Porque o Sistema Único de Assistência Social, ele foi implantado em 2004 e nós temos hoje os 5.000 e poucos municípios brasileiros, todos que criaram o seu Sistema Único, porque ele é um sistema que está aprovado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a lei que regulamentou o artigo 204 da Constituição Federal. Então, esse sistema,
Ele é um sistema que tem 15 anos, é um sistema novo, é um sistema difícil, porque você falou aí a respeito da Ruth Cardoso no governo Fernando Henrique. O que acontece? Nós temos ainda, a população ainda confunde muito a assistência com assistencialismo, né? E as primeiras damas acabam cumprindo um papel que vem bater assim de encontro com o sistema único, porque nós não precisamos de primeira-dama fazendo assistência social, nós precisamos de pessoas profissionais atuando nessa política para que ela se torne um direito, né, e não sair dessa história, né, de primeira-dama fazer caridade. Então, ainda nós temos um caldo de cultura que trata assistência social como coisa e lugar de primeira-dama. E isso não pode acontecer, isso tem que ser revertido. A primeira-dama, ela tem o seu papel, mas não na assistência social. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam, algumas pessoas, você é contra as primeiras damas. Não, eu sou a favor da política de assistência social. Valdete, ainda no teu raciocínio, você foi muito feliz, fez um mapa mental, esse país, até final dos anos 80, né, 89, 90, 2018, 2019, e essa estatística assustadora. Os 3 milhões de desempregados, o governo vem reduzindo muito lentamente. Qual que é a avaliação, por exemplo, das outras conferências estaduais, onde já aconteceu, enfim, o porquê desse extrato social horrível que o Brasil vive? Quer dizer, nós estamos pior, agora em 2019, nós estamos pior que em 89? Olha, fim do governo Sarney? Eu acho que nós estamos quase igual, né? Porque se você for... Ainda ontem eu passava um pouco aí as estatísticas, né? E o que a gente vê é o seguinte, é que como com todas essas reformas, né, que o Brasil vem promovendo, que o Congresso vem aprovando, enfim, que vem sendo proposto, a tendência é o quê? As pessoas falam, mas as pessoas estão trabalhando de alguma forma. Só que estão trabalhando de alguma forma, mas às vezes é um serviço temporário, a pessoa hoje ela tem dinheiro, amanhã ela não tem. Então, e a pessoa tem família, e a pessoa às vezes precisa de acessar a política pública. Então, essa política pública, ela tem que estar permanente, ela tem que acontecer. A pessoa tem que chegar num CRAS, num CREAS, que são os espaços onde se realizam a oferta dos serviços, né? Por exemplo, chegar aqui em Campo Grande, nós temos hoje milhares de CRAS pelo Brasil, que se a gente fazer uma comparação, é como se a pessoa chegasse numa unidade básica de saúde e ela fosse procurar um atendimento. No CRAS e no CREAS, ela também vai procurar um atendimento, ela vai procurar um serviço, né? Então, essa política, o Sistema Único, ele tomou um formato que ele é um sistema importantíssimo no sentido de proteger realmente, né, por meio de ações efetivas aquela família, aquela criança, aquele idoso, enfim. Então, eu acredito assim, que se nós não tivermos bandeiras de luta, projetos, bandeiras de luta, para enfrentar a situação do desemprego, do subemprego, as situações de violência, né, nós vamos ainda levar muito tempo para o Brasil ser colocado, como você falou no início. Sempre a gente está sendo colocado como país em desenvolvimento. Faz décadas, né? Faz décadas. Então, é por isso que nós precisamos agora unir as forças de quem atua na área, né? As entidades, a rede, os usuários, né? Olha, Valdete, hoje, já estamos no finalzinho do programa, sim, a tua fala agora me remete à entrevista hoje às 12 horas no jornal Giro Notícias, com o secretário municipal de saúde, Dr. José Mauro, porque, por exemplo, a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma política implantada, sim, mas funciona, é bom que se reconheça, muita coisa funciona, mas tem muitas coisas que não funcionam. Sim. Pessoa que, por exemplo, a família recebeu um telefonema há poucos dias para ir fazer um exame e tal, ele já faleceu há dois anos. Ou seja, o trabalhador vivendo nesse cenário, né, quando ele necessita do Estado, porque ele paga impostos, o patrão, a empresa paga impostos. Quer dizer, alguns serviços funcionam, muitas propagandas, muita divulgação, e não é só o caso da Prefeitura de Campo Grande, são muitos e muitos municípios
cidadão vive, as políticas estão implantadas, as estatísticas mostram que existe aquela política pública, mas nem sempre ela funciona adequadamente, né? Então, e eu só queria também aproveitar, Arthur Mário, para falar que nós vamos ter nessa conferência a presença de uma pessoa importante hoje na luta da política de assistência social, que é a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a Aldeonora Gonzalez. Ela está naquele espaço de controle social representando os usuários da política. Veja tanta conquista que a gente teve. Ela é uma pessoa, né, uma indígena lá do Macapá, usuária da política de assistência social, que chegou a ser eleita presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, para você ver quantos avanços a gente tem nessa política. A conferência acontece em que período e o local aqui? Sim, ela acontece dia 9 de novembro, lá na ACP. No dia 9? No dia 9 de novembro. A CP fica na rua 7 de setembro, 693. E das 7h30 às 17 horas. Como ela é uma conferência, tem as inscrições, se as pessoas quiserem fazer as inscrições, porque essa conferência, é bom frisar isso, Arthur Mário, ela está sendo convocada por mais de 20 entidades, de categorias, de conselhos, de sindicato, conselhos regional de psicologia, conselho regional de serviço social, sindicatos dos assistentes sociais, sindicato dos psicólogos, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, enfim, Fórum de Trabalhadores de Dourados, de Cidrolândia, daqui de Campo Grande. Então, tem uma enormidade de instituições, movimentos, Fórum de Trabalhadores de Saúde, enfim, que estão apoiando esta conferência. Todas essas representantes, Fórum de Trabalhadores dos Usuários, que nós temos hoje usuários da política de assistência social que criam seus fóruns, né? Que isso está previsto na legislação, assim como o fórum de outros, né? Então, só para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que ela foi convocada por esse grupo enorme de instituições e também de profissionais. Como ela é uma conferência livre e democrática, a gente gostaria que as pessoas já fizessem a inscrição lá no CRP, né, entrar no site CRP, fazer sua inscrição, porque nós precisamos ter a média de pessoas que vão estar nessa conferência, porque o espaço lá é um espaço que cabe 150 pessoas, então nós precisamos ter uma previsão. Então, nesse sentido, eu convoco, né, o trabalhador, o usuário, a entidade, de outros movimentos, de outras políticas, a estar conosco nesse movimento, a demarcar essa luta, que ela é importante e é fundamental para a gente garantir o direito à assistência social e ampliar os recursos, não é isso? Bacana, Valdete. Foi um prazer conversar contigo aqui. Muito sucesso na conferência lá no dia 9 de novembro. A gente voltará ao assunto antes do evento ainda. Sucesso para ti lá. Muito obrigada. Muitas perguntas aqui, vou te encaminhar, né? Sim. Muitos comentários aqui e perguntas e sugestões estaremos encaminhando a você. Ok, muito obrigada. É um prazer estar com você e contamos com você lá para apoiar o nosso evento também. Estaremos. Muito obrigada. Jornalismo da Rádio Hora volta às 12 horas com o Gino Rondon, Giro Notícias. E agora, continuem ligados aqui com a Vivian Krajewski e o programa Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.